As eleições municipais acabaram no Brasil e eu queria, nesse vídeo aqui, falar a respeito do futuro da esquerda e da direita no Brasil, né? Retomando um pouco o que eu havia falado no último vídeo, né? Onde eu fiz um apanhado histórico, tentando encontrar na análise do capitalismo atual as razões que nos explicam do porquê que a população mais pobre da classe trabalhadora, cujos interesses sempre foram reconhecidos por um establishment acadêmico, né? Cujos interesses seriam melhores representados pela esquerda. E a gente está assistindo as coisas tomarem um rumo um pouco diferente. Porque a população mais pobre, a chamada classe C, e até uma classe média baixa, não está mais se identificando com a retórica, com o discurso da esquerda na política. E está priorizando votar em candidatos que se mostram um pouco mais com uma visão mais de direita. E a esquerda agora, né, está tentando aí, eu estou vendo, né, agora depois que as eleições acabaram, né, já era previsto que eles iam tomar uma bomba aí nas eleições, dito e feito, aconteceu. A esquerda saiu muito derrotada e fragilizada nessas eleições municipais e a mais importante do país, que era as eleições de São Paulo, né, deixou isso bem evidente, né? O Boulos sofreu uma derrota humilhante, perdeu de lavada, né? E isso explica muita coisa para a gente para o possível cenário em 2026. Então, assim, o resultado para a esquerda, para o futuro da esquerda, não é nada animador, né? E agora eu tô vendo vários youtubers, influenciadores de esquerda, né, tentando encontrar as razões do porquê, meu Deus, por que a população não está mais votando, a população mais pobre, inclusive das periferias, não está mais votando na esquerda, por quê? Por que será e tal? E aí eu tô vendo um monte, né, vários influenciadores, muita gente da esquerda mesmo, achando que encontraram a solução, né? Não, a solução é a gente frear um pouco o discurso do progressista, da agenda woke, que a população não gosta disso, blá, 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 vamos focar apenas no econômico, dar uma resposta para a questão do trabalhador e tal. Eu falei isso no último vídeo, que isso é uma balela, isso é um erro da esquerda. Ela está completamente equivocada, porque a população mais pobre não está votando na esquerda apenas por questões da agenda woke, das pautas progressistas, né? É por causa disso também, mas não é só por causa disso. E é isso que a esquerda não conseguiu entender. É isso que ela não conseguiu entender. A população mais pobre não está votando na esquerda porque está enxergando no discurso, na retórica, nas propostas da esquerda e no que ela faz na política, não está enxergando mais nela um modo de atender aos seus interesses econômicos. Ou seja, as políticas de esquerda estão atrapalhando, freando os interesses econômicos da classe trabalhadora. E isso não é só uma coisa que está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro, inclusive nos países centrais do capitalismo, Europa e Estados Unidos. Os países da Europa e nos Estados Unidos, né? Só que lá, nesses países, tem uma diferença. Nesses países, a questão identitária, a questão da agenda woke, as pautas da agenda woke, elas se confundem com a questão econômica. Coisa que não acontece aqui. Como é que é isso? Por exemplo, pegamos lá na Europa, por exemplo. A questão da imigração, por exemplo, quando um europeu, um francês, um alemão, ele vota em candidatos da direita com discurso anti-imigração, ele faz isso, né, aparentemente motivado por questões econômicas. Claro que, muito provavelmente, tem um racismo velado ali, que ele não fala no seu discurso, está embutido ali. Mas, naquilo que ele fala, que ele pode falar publicamente, a razão é sempre econômica. E, de certa forma, ele está certo. E a esquerda não consegue mais atender essa parcela da classe trabalhadora europeia e americana, não consegue, né, nos Estados Unidos, o caso do Trump,
é o que a classe trabalhadora branca vota nele lá. E negra também, negra americana, né? Então, por exemplo, quando um francês, um alemão lá, né, é, defende políticas anti-imigração, o que ele diz é o seguinte, porra, o imigrante é o cara que rouba meu emprego, é o cara que, justamente porque não, justamente porque não tem uma situação regularizada, aceita qualquer trabalho por qualquer mixaria, e isso leva os salários para baixo. Então, quando eu tô aqui, eu que sou europeu aqui, que estou desempregado, quando eu quiser arrumar um emprego, vou ter que me submeter ao salário mais baixo, porque agora, né? Porque se eu não aceitar, o outro migrante ali vai aceitar. E sem falar do que o migrante também gera um estorvo de gastos sociais para o Estado, enquanto ele, europeu, está com risco de nem receber uma aposentadoria. Então lá a razão é econômica. A esquerda, lá no caso, defende as políticas de imigração que prejudicam os interesses econômicos da classe trabalhadora local, nativa. E é por isso que lá a classe trabalhadora está votando nos candidatos de extrema-direita. Aqui nos países de segundo, terceiro mundo, os países emergentes, os subdesenvolvidos, os países periféricos do capitalismo, né? Aqui a esquerda poderia, né? Ela teria um cenário muito mais vantajoso para ela, porque aqui essa questão. E eu esqueci de falar. Então lá o europeu, quando ele vota, quando ele tem esse discurso anti-migração, ele está amparado por um discurso econômico. Mas a esquerda lá, quando ela defende, né, as políticas favoráveis à migração, ela também se utiliza de quê? De um discurso progressista, da agenda woke. Então ela vai lá, né, fazer uma defesa do imigrante através do discurso de defesa das minorias, de defesa do multiculturalismo, etc. Então, lá, essa questão econômica, identitária, ela está mais misturada. Aqui não está. E a esquerda teria uma grande vantagem com isso. Porque aqui, o que acontece? Aqui, embora a população mais pobre, que é evangélica, que é conservadora, né? Ela mesmo assim, se a esquerda desse uma resposta para os interesses econômicos dessa classe trabalhadora precarizada, essa população votaria na esquerda, mesmo com as pautas identitárias progressistas. O trabalhador ele fala assim, cara, eu sou conservador e tal, não gosto disso, daquilo, mas eu vou votar na esquerda porque ela defende o meu interesse. Ele faria isso. Mas se esse cara do povo ali da periferia não está votando na esquerda mais, é porque ele já não se sente mais 100% representado por ela. E é isso que está acontecendo. É por isso que essa parte da população está migrando para as candidaturas da direita. Porque a direita, aparentemente com o seu discurso liberal, tem seduzido mais essa massa de trabalhadores precarizados. E por quê? É aqui que a gente vai entrar na questão do que eu queria falar para vocês. Agora nós vamos começar a entender o porquê, né? Por exemplo, eu li aqui hoje de manhã um artigo no UOL, né? Do colunista Joildo Santos, cujo título é Dia da Favela, Potência Nacional, Revolução para o Futuro do Brasil. Aqui ele nos mostra o motivo, né? Os motivos do porquê que essa população das periferias tem votado, por exemplo, em Pablos Marçais da vida. Por quê? Por quê? E a gente vai entender, olha só. Aí a gente vai entender. Né? Eu não vou ler, claro que eu não vou ler eu não vou ler o texto inteiro, né? Mas aqui, só para vocês entenderem. Uma parte ele vai dizer assim: o que significaria reconhecer as favelas como um dos grandes motores econômicos do Brasil? Em
Num país com disparidades tão grandes, esses territórios criam soluções de baixo custo e alta eficácia para problemas reais, como impacto imediato em áreas como reciclagem, educação, comunicação e microempreendedorismo. Paraisópolis, né, lá uma favela, a maior favela de São Paulo, por exemplo, que movimenta milhões por ano, é um retrato de como esses locais se auto-organizam e se destacam na geração de empregos e oportunidades. Imagine o impacto de apoiar diretamente essas iniciativas, cooperativas e associações que produzem desde moda até tecnologia. Empreendedores que transformam o que a cidade descarta em novos produtos e coletivos culturais que exportam a identidade brasileira para o mundo. E aí depois, né? E aí depois ele segue falando assim, mais pro final do texto, ele fala assim: se cada investidor enxergasse nas favelas uma porta aberta para o futuro do país, o Brasil poderia se transformar não só no seu mercado interno, mas também na sua posição global. As favelas reúnem toda a diversidade que torna o Brasil único e integram as redes de inovação onde pequenas ações geram mudanças gigantescas. Como transformar isso em realidade? Com parcerias robustas entre grandes empresas e lideranças locais, estímulo ao empreendedorismo e capacitação em áreas tecnológicas e criativas. O apoio à iniciativa nas áreas de qualificação profissional e infraestrutura de comunicação são os primeiros passos. Ao fazer isso, damos o protagonismo para quem realmente entende a realidade das favelas e pode mudar o Brasil de dentro para fora. Gente, isso aqui é exatamente isso que eu estou tentando explicar para vocês. É essa realidade aqui que a esquerda não mais consegue enxergar. E quem está enxergando é justamente a direita, que está atendendo os anseios dessa população. O que acaba acontecendo é o seguinte: essa população pobre, por que eles não querem mais serem CLT? Por que eles não querem mais trabalhar para outros e serem explorados? Porque é isso que a esquerda diz para essa gente. A esquerda olha esse pessoal e diz assim: olha, você acha que é um empreendedor, você vai ser sempre um fudido. Esquece esse negócio de empreendedorismo, isso dá errado. Você precisa de trabalho com carteira assinada para ter direitos trabalhistas. O que você precisa é trabalhar para um outro, trabalhar 8 horas por dia lá todo dia. Só que não é isso que o trabalhador, ele quer. A gente sabe, claro, que em muitos aspectos o empreendedorismo no Brasil é uma ilusão, porque aqui é muito difícil empreender. Mas grande parte dessa dificuldade decorre de políticas justamente que a esquerda política defende. Uma carga tributária excessiva, juros altos, regulações inúteis que deveriam ser revogadas, que só dificultam o caminho para quem quer. E sem falar que o Estado brasileiro concede todos os benefícios para os grandes, os campeões nacionais, né? Que no caso aqui atual é o agro. Os caras não pagam imposto, não pagam nada. Agora, para o pequeno microempreendedor ali, não, aí é sempre uma dificuldade. Sempre uma dificuldade. Né? Sempre uma dificuldade. Em vez de, né, o cara fala assim, pô, cara, eu quero abrir uma empresinha aqui e tal. Pô, cara, vou te dar todo o benefício, vou te dar crédito, vou te dar isenção de impostos para você gerar emprego. Não. Para o pequeno é sempre uma dificuldade. Agora, para os grandes, os que exportam, que aumentam o PIB, né? Os que aumentam o PIB do país, ou seja, um número que não reflete a melhoria real da qualidade de vida da população, né? Aqueles que só aumentam os números, aí esse o Estado consegue todos os benefícios. Não é? Seja o governo de esquerda ou de direita, não interessa. Para esse pessoal é tudo. Para os pequenos, nada. Então, essa parte da população percebeu que não adianta no Brasil, não adianta você ter carteira assinada, trabalho, porque a grande realidade é que as coisas no Brasil não funcionam. Essa população perdeu a confiança no Estado. Perdeu, eles não confiam mais no Estado.
Perderam a confiança. Né? Eles perderam a confiança no Estado. E por que isso acontece? Nossa, o negócio tá... Por que isso acontece? Ora, vejamos o cenário atual. Vejamos o cenário atual. A gente pode dizer que Lula e Haddad podem ser considerados até piores que Bolsonaro e Guedes. Por quê? Porque Bolsonaro e Guedes, pelo menos, eram só liberais. Apenas deram continuidade àquela política de austeridade que vinha lá desde o governo Temer, né? Corte de gasto. Mas pelo menos não elevaram tanto a carga tributária assim, né? Agora, o governo do PT, o Lula 3, que é um governo já comprometido, né? Porque a gente sabe muito bem, né, que o Lula foi solto só para ganhar do Bolsonaro, foi um acordão. O governo Lula não é mais um governo 100% de esquerda, né? A gente pode até ver aí no caso recente do BRICS, né? Que o governo, o Estado brasileiro, o Lula, vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Os caras da Venezuela até chamando o Lula de agente da CIA, que ele não é mais o mesmo depois que foi solto, e é verdade, não é mais o mesmo. Então Lula e o PT hoje é um governo comprometido com a agenda neoliberal. Eles estão dando aí a continuidade, o Haddad está dando continuidade ao governo do Temer, ao governo do Bolsonaro, de corte de gastos, de políticas de austeridade, a mesma coisa. Só que com agravante. Com agravante, porque a política do PT atual é continuar a corte de gastos e, ao mesmo tempo, elevar a carga tributária. E é isso que está acabando com a população. Porque o governo aí quer, ou seja, está comprometido em seguir a cartilha neoliberal de tripé macroeconômico, de que tem que fechar o Estado no azul, de não ter déficit, mas ao mesmo tempo quer continuar gastando. E aí, para isso, o que ele precisa fazer? Precisa elevar a carga tributária, que nem estaria errado, por princípio, mas quer levar justamente a população que já não aguenta mais pagar imposto, que é justamente quem? A classe C e a classe média. Ora, a Câmara agora aí recentemente rejeitou mais uma vez a taxação de grandes fortunas. Então o pessoal do agro, os grandes, os ricos realmente do Brasil não pagam imposto. Não pagam imposto. Quem paga imposto? Somos nós. Os pobres, a classe média, nós é que pagamos, que não aguentamos mais pagar imposto. Você que toda vez vai lá no mercado, vai consumir, e tem que deixar as tripas cada vez mais para o Estado. Então vocês percebem que aqui não é uma questão de discurso liberal ou de esquerda, não. É uma questão de saber mexer os pauzinhos. Né? O Estado brasileiro é altamente pesado para uma parte da população e é leve para outra. O Estado brasileiro é uma máquina de extrair recursos daqueles que têm menos para aqueles que têm mais. E o governo atual está comprometido com esta agenda. E nesse aspecto ele é muito pior do que o governo anterior, porque apesar de continuar com essa política de corte de gasto, o que acontece? Não está dando para o povo brasileiro os seus benefícios que são direitos garantidos pela Constituição, não está investindo em áreas que são vitais para o desenvolvimento do Brasil, industrialização, construir ferrovias, ou seja, nada disso que tem uma perspectiva de melhora no longo prazo está sendo feito. Todo o dinheiro que eles estão sugando cada vez mais da população é para quê? Para pagar juros da dívida. É para isso. Não é para investir de fato no país. E a população mais pobre percebeu que ela está pagando imposto para o Estado, não é para ter educação de qualidade, não é para ter saúde, não. Não é para investir em ciência e tecnologia, não é para isso, não é para isso.
Então ela percebe que está pagando imposto para não receber nada. Então a população perdeu a confiança no Estado. Hoje ela quer ter o seu. Ela quer ter o seu, ela quer ter o máximo possível de independência que ela pode ter em relação ao Estado. E ela não está errada em pensar assim. Ela não está errada em pensar assim. Ela está certa. O Estado brasileiro não funciona. O Estado brasileiro não foi feito para funcionar dessa forma. Não é? Então, por conta disso, essa população não quer mais estar empregada, pagando imposto por Estado, porque ela sabe que não vai receber nada do Estado. Ela sabe que não vai receber saúde, ela sabe que não vai receber educação, ela sabe que muito provavelmente não vai receber aposentadoria. Ora, veja agora, o governo agora está querendo reduzir o seguro-desemprego e o abono salarial. Enquanto os ricos não pagam imposto, cara. Estão querendo tirar do cara que é fudido. Então, aí, o cara ali, você vai dizer que o cara precisa ser CLT pra quê? Pra receber menos abono salarial? Pra, se ficar desempregado, receber menos? Um seguro-desemprego que não dá pra nada? E a gente sabe que ser CLT no Brasil, você nunca, nunca, nunca vai melhorar de vida, cara. Vai receber sempre aí o quê? Você vai estudar, vai se matar, vai se preparar, vai dar as tripas para ter um currículo grande para receber no máximo 2 mil, 3 mil reais. Ora, hoje em dia, quanto que uma pessoa precisa ter para sustentar uma família? Já foi dito aí que uma pessoa hoje, sozinha, para ela viver uma vida mais ou menos razoável, ela precisa ganhar 5, 6 mil. Imagina o cara que é um pai de família. E ainda mais agora, né, com esse fenômeno, né, dessa mulherada aí ficando cada vez mais exigente. Tá difícil para os homens casarem, né? Porque hoje em dia, antigamente, você, um pai de família, você com 2, 3 mil reais, você conseguia dar uma vida boa para sua família. Hoje em dia, quantos que você precisa ter para sustentar uma família, ter esposa e filhos? Hoje em dia, família virou coisa para rico, pô. E o próprio Lula, né? O Lula tava zombando da cara, né? E o próprio Lula tava zombando da cara, né? Vocês lembram lá naquela vez que ele falou lá, pô, eu não lembro se era gari ou o que era. Acho que não foi CLT não, que ele falou, pô, nenhuma mulher quer sair com gari, o cara, né, o cara tem que ter... Pô, ele mesmo falou, cara. Então, essa mensagem que ele passa pro pobre, o que ele tá falando pro cara que é pobre ali, pro cara da periferia? Olha, enquanto você for um empregadinho aí dos outros, nenhuma menina vai querer sair com você, cara. O cara ali da periferia, ele quer... né, ter um carrinho legal para chegar, sair com a gata no final de semana, levar ela para comer uma pizza, papapá. O cara sabe que talvez para um cara que ganha salário mínimo, essa não é a realidade. E aí você de esquerda, quando chega pro cara da periferia e fala, olha, você não sabe o que é bom para você tem que ser CLT. O cara fala, quê? Eu não vou ser CLT. Eu quero viver bem. Eu quero chegar no final de semana e levar minha namorada para sair. Eu quero ter uma casa legal, com as coisas que eu quero para consumir, para ir no shopping, num restaurante legal e tal. E ele sabe que o cara que essa não é a realidade, né, pro cara que vai ser CLT. Na maior parte das vezes, né? Na maior parte das vezes. Então é por causa disso, cara. É por conta disso que a população mais pobre não está mais votando na esquerda. E a esquerda não se atentou a isso. Ela continua por não entender o processo de mudança no capital. Olha, eu sou totalmente favorável, defensor dos direitos trabalhistas. Sempre me identifiquei com o trabalhismo. Mas o mundo mudou, cara. A gente não dá para ter aquela mentalidade lá do século XX. O mundo passou por transformações tecnológicas que mudaram radicalmente a dinâmica das relações de trabalho. Né? Então, por exemplo, o cara lá, vamos falar a verdade, vamos pensar do jeito que o cara pensa. O cara que tá desempregado, tá trabalhando de Uber, tava conseguindo viver razoavelmente ali trabalhando de Uber. Aí o cara chega e fala assim, o pessoal da esquerda chega, você tá sem direitos trabalhistas, não sei o quê, agora você tem direitos trabalhistas.
Só que na prática, o que isso significa para o cara é o seguinte: para hoje eu ganhar o que eu ganhava antes, eu vou ter que trabalhar mais. Vou ter que trabalhar mais. Então, quer dizer, essas polícias acabaram redobrando a jornada de trabalho dos caras, do pessoal que está trabalhando aí na uberização, né, da economia. É isso que significa. Então, por conta dessas coisas, né, o cenário para a esquerda está sombrio. Não está nada animador. Não está nada animador o cenário para a esquerda. Né? E assim, e o que acontece? O que acontece? Se as eleições presidenciais fossem hoje, né, o Lula iria perder. E ele sabe disso. A esquerda, de certa forma, não tem ninguém para substituir o Lula. O Boulos, né, que não ganhou uma eleição municipal. Não conseguiu ganhar uma eleição municipal. Então, o pessoal fala, o Boulos é o sucessor do Lula, agora né? O pessoal fala, o Lula, para chegar na presidência, virou Lula paz e amor. Agora o Boulos está com um discurso paz e amor também, então ele vai ganhar. Não vai, cara. A população nem confia mais, vê que é forçado, vê que é falso o negócio, entendeu? Vê que é falso. E... e assim, e não só a esquerda está com chances de não ganhar a presidência da República em 2026, como nem conseguir eleger algum governador. Se as eleições fossem hoje em São Paulo, o Tarcísio iria ganhar de novo. Né? Em Minas, a situação deles também está complicada. Né? Eles estão querendo aí quando acabar, né, a presidência do Senado lá do Rodrigo Pacheco, que é do PSD, né? O PT está querendo ver se ele apoiar a candidatura dele para governador em Minas Gerais, que é um estado importantíssimo para se ganhar as eleições. Todo mundo que foi eleito até hoje, que ganhou para presidente da República, nunca perdeu no estado de Minas Gerais. Então, Minas é um estado estratégico para todo mundo que for chegar a presidente da República. E eles não têm candidato, porque o próprio Rodrigo Pacheco falou que não está querendo. Ele que tem chances de ser o aliado do governo que pode ganhar em Minas, ele mesmo está falando que não tem planos, quer voltar a ser advogado, né? Enfim, quer fazer outras coisas da vida. Né? Então a situação está complicada para eles. E assim, e na direita? Qual que é o futuro da direita no Brasil? Qual que é o futuro da direita? Né? A direita, cara, a direita é o seguinte. Ela tá numa situação também complicada. Porque ela saiu fortalecida nessas eleições, isso é inegável, né? Mesmo aquele pessoal que perdeu, né? Saiu fortalecido, mesmo de direita, né? Mais identificado com a direita, que mesmo esse pessoal que perdeu nessas eleições aí, municipais, esse pessoal saiu fortalecido, com grande chance de serem novas lideranças na direita. Né? Como, por exemplo, o Bruno Engler, em próprio Minas Gerais, né? O André Fernandes, lá de Fortaleza, ambos, né? Do Bruno e o André, ambos do PL. Então, a grande questão da direita é que ela está com um problema de liderança. Ela tem um cenário favorável para ela, de uma demanda da população que ela é capaz de atender, pelo menos no discurso, porque né, eu também não... eu sei que as coisas não são assim, né? Mas ela é capaz de ter esse apoio da população, ela tem essa atmosfera favorável, só que ela não tem uma liderança que possa suprir
cumprir, por enquanto, levar, né, diante essa campanha para 2026. Porque e o caso do Bolsonaro? O Bolsonaro essa semana falou que não tem ninguém para substituir ele. E a gente não sabe nem como é que vai ser o Bolsonaro até 2026. O TSE deixou ele inelegível por enquanto até 2030. Ele está tentando reverter isso aí. Diz que talvez vai registrar a candidatura dele no último momento, se ele conseguir. E ele falou essa semana, não tem ninguém para me substituir. Quantas dessas pessoas, dessas outras lideranças aí, conseguem reunir tantas pessoas no aeroporto como eu? De fato não conseguem. De fato não conseguem. O Bolsonaro está tentando se mostrar como um novo Lula da direita, né? Só que de fato não existe esquerda sem o Lula no Brasil. Mas existe direita sem o Bolsonaro. Mas por enquanto não existiu ainda essa nova liderança. Por que não existe? Porque o Bolsonaro, ele só conseguiu chegar lá porque ele foi aquele cara que falou as coisas certas que a população queria ouvir. Porque existe essa demanda por parte da população por esse discurso mais à direita. Foi por isso que ele chegou à presidência. Porque ele mesmo sempre foi um cara medíocre. Convenhamos. Então, se tiver alguém, né, que consiga angariar, né, de novo essa parcela da população, para si possa levar essa liderança adiante. Mas por enquanto não tem, porque essas outras que eu tô falando aí, Bruno, né, talvez até o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é o mais, enfim, muito jovem ainda, caiado, não tem popularidade. Essas pessoas ainda não têm aquele reconhecimento nacional que o Bolsonaro conseguiu conquistar. Né? Então... E a situação do Bolsonaro está incerta. Né? Está inelegível. Agora, na semana que vem, aí provavelmente vai ser indiciado, né, no inquérito da tentativa de golpe, né, de janeiro de 2023. Né? Ele e os outros generais lá, ex-ministros dele, né, o Augusto Heleno, o Braga Neto, né, todos esses caras aí. E ele já está, né, indiciado em outros dois inquéritos, o negócio lá da venda das joias e da falsificação dos cartões de vacina lá do Covid, na época do Covid. Então, quer dizer, o Bolsonaro não sabe nem se vai estar preso até 2026. Então, assim, o grande trabalho, o grande obstáculo da direita aí é emplacar uma nova liderança. Mas eles têm um cenário totalmente favorável para eles. A esquerda tem o Lula ainda, embora um Lula totalmente enfraquecido, mas a esquerda não tem mais aquela atmosfera, aquele clima favorável para ela, que dê a ela o apoio da população. Não tem mais. A esquerda perdeu isso. Por não entender essas mudanças que eu estou apontando para vocês. Por não entender essas mudanças. Então é isso, pessoal. Era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu não queria me estender muita coisa, porque isso aqui é um pouquinho mais ou menos uma continuidade do que eu havia falado no último vídeo, né? E é isso, pessoal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. E a gente conversa mais por aí.